bom, telespectador, internauta da TV Master, TV a cabo, canal 20, que está conosco nessa manhã de sexta-feira, hoje 1º de agosto, direto de Campina Grande, Paraíba, trazendo para você o que foi as nossas excursões dentro de instantes. Inclusive, lembrando a todos que nós estamos ainda realizando a nossa excursão, 13ª excursão à Terra Santa, durante essas escavações arqueológicas que temos compartilhado com você que está conosco. Lembrando também que brevemente estaremos divulgando aqui a nossa próxima excursão, possivelmente para o ano, se Deus assim nos permitir. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Estamos iniciando o mês, o primeiro dia do mês de agosto, e eu peço a você para que juntos rendamos graças a Deus pela paz, pela saúde, pelo pão nosso de cada dia, pela liberdade e a oportunidade que temos de transmitir a mensagem do Evangelho para aqueles que estão precisando de alimentar os seus corações com a palavra de Deus. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Ele disse: Eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. Então, convido você para que juntos oremos, agradecendo a Deus o que Ele tem dispensado sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Pai, esse é um momento de ações de graças, é um momento de gratidão, porque estamos iniciando mais um mês que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por tua bondade, por tua fidelidade, por teu amor imensurável em guardar as nossas vidas, em suprir cada uma das nossas necessidades. Abençoe a cada internauta, cada telespectador que está conosco nessa manhã e fala ao nosso coração através de todo este programa. Essa é a oração a qual nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Sempre é bom a gente ser agradecidos a Deus por tudo que Ele tem dispensado sobre as nossas vidas. Eu quero lembrar a todos que durante esses dias nós estamos exibindo reprises das nossas excursões à Terra Santa. Inclusive, tivemos 4 excursões participando como guia turística a Aline, que por sinal ela é brasileira, e durante as nossas excursões ela já esteve conosco compartilhando das nossas excursões. Você terá a oportunidade logo mais de ter a alegria, né, de rever essas imagens. Lembrando que ao término estaremos também trazendo algumas imagens do que está sendo a nossa excursão hoje, direto, inédito, de Jerusalém. Sem mais delongas, quero deixá-los com uma das nossas excursões. Você vai viajar conosco através desta excursão. Pessoal, hoje a gente está num lugar chamado Yardenit. Yarden em hebraico quer dizer Jordão. Esse aqui é o Rio Jordão ao nosso lado. O Rio Jordão, ele nasce no extremo norte de Israel. Ele desce, ele cai dentro do Mar da Galileia e ele renasce depois do Mar da Galileia e segue até cair dentro do Mar Morto.
A gente está agora no trecho entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Por que a gente está nesse trecho? Porque nesse trecho é onde Jesus vai ser batizado. Eu não digo que foi exatamente aqui ou exatamente ali, mas nessas mesmas águas Jesus vai ser batizado e por isso a gente está aqui. Agora, o que a gente vai fazer, a gente vai ouvir a leitura do texto. A gente vai ouvir a leitura do texto bíblico. Vamos ler no Evangelho segundo Marcos, do capítulo número 1, dos versículos 2 até o versículo número 11, fala sobre o batismo do Senhor Jesus, aqui no Rio Jordão. A palavra de Deus nos diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe essa palavra. Fale profundamente a cada um de nós, né, no nosso coração, a respeito dos grandes feitos do Senhor, né, em todo o caminho do Senhor Jesus, em toda a nossa caminhada também. Deus nos abençoe. Jesus, ele vem até o Rio Jordão, ele vai ser batizado por João Batista, e no momento que ele vai ser batizado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão estar aqui presentes. É uma das poucas passagens da Bíblia que a gente vê não só a Divina Trindade junta no mesmo lugar, mas também aos olhos de todos que estão ali. Jesus está ali sendo batizado, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba e o Pai aparece na forma de uma voz dizendo, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pessoal, quantas vezes na Bíblia a gente vê isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, aos olhos de todos que estavam aqui. Então, um momento extremamente marcante, não só para Jesus, mas que aqueles todos que estão aqui olhando o que está acontecendo. Além disso, pessoal, quantos anos viveu Jesus? 33. Quantos anos foi o ministério de Jesus? 3 anos. 3 anos. 30 anos, pessoal, Jesus ele vai viver... Você pode dizer em silêncio, ele vai viver como qualquer jovem em Nazaré, ele vai ser carpinteiro, ele vai viver o seu dia a dia sem se revelar completamente. Vai ter algumas passagens que a gente vê quem é Jesus, a gente já vê no momento do nascimento, a gente vê aos 12 anos, mas é muito pouca coisa. A revelação realmente, o ministério começa a partir dos 30 anos de Jesus. E o que é o divisor de águas, pessoal? Porque de repente, depois de 30 anos em silêncio, ele vai começar o seu ministério? O divisor de águas são literalmente as águas do Rio Jordão. No momento que Jesus entrar as águas, ele vai sair diferente, ele vai sair o Jesus do ministério. E quando ele entra nas águas, ele sai, ele tem esse grande momento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e depois desse momento, ele vai já diretamente ser tentado pelo Satã em Jericó, que inclusive é a nossa próxima parada nessa viagem, e de lá ele está completamente agora preparado para começar o seu ministério. De lá ele vai para Caná da Galileia, ele vai transformar água em vinho, e aí ele vai ter 3 anos de grande ministério. Literalmente o divisor de águas são as águas do Rio Jordão,
E é importante também lembrar que esse aqui é um momento de passagem. O batismo é um momento extremamente importante para todas as pessoas. E também esse local, por ser local de batismo, ele é um local de transformação. E por isso eu sempre gosto de dizer para os meus grupos que todo mundo aqui, eu sei que é batizado, mas que a nossa passagem pelo lugar onde Jesus foi batizado também seja um momento de transformação nas nossas vidas, para os pastores do grupo, que também seja um novo momento do ministério e que para todos nós, para as nossas famílias, que a gente tenha uma vida diferente e para melhor a partir do momento aqui. E eu convido também agora aqueles que quiserem descer até as águas, quem quiser encher uma garrafa, botar os pés e as mãos nas águas, também estão convidados. Enquanto os irmãos estão apreciando as margens das águas do Rio Jordão, o córrego vai até desembocar ou desaguar no Mar Morto. Nós tivemos a oportunidade, em outras excursões como esta, de realizar batismos. Já realizamos vários batismos aqui, alguns colegas que me acompanharam realizaram também batismo, uns por imersão, outros por aspersão. O batismo, na Bíblia, ou biblicamente falando, não tem uma forma exata. Até porque águas não purificam pecados, absolutamente. Apenas é um símbolo de que os nossos pecados foram lavados através do sangue de Jesus Cristo. Lá em João 1,7, primeira epístola de João 1,7 diz: se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí João conclui dizendo: e aí o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Porquanto, não são as águas. Tem pessoas que chegam aqui e dizem: pastor, eu queria me rebatizar. Nós não fazemos isso. Por quê? Se alguém vai se rebatizar, você estará negando o primeiro batismo. E é uma apostasia isso. Nós entendemos até que não há necessidade. As águas do Rio Jordão, para alguns que não sabem, não é uma água límpida, é uma água poluída. Nós, enquanto realizávamos batismos aqui no passado, alguns irmãos viam que a água realmente ela tem resíduos de mato que corre, lodo, tem os peixinhos que ficam beliscando as pernas da gente, de sorte que não é uma água límpida. Nós encontramos a história de Amã, que era um comandante e foi trazido para aqui para ser curado. O profeta Elias, quando estava numa missão dessas que Deus usava os seus servos no passado, e ele chegando aqui, Naamã, Elias chegou e disse: olha, você vai lá e banhe-se 7 vezes nas águas do Rio Jordão e você vai ficar puro. Ele disse: olha, eu vou me banhar numa água poluída, eu tenho rios muito mais límpidos, águas muito mais límpidas, Abana e Farpar, e eu não vou me passar. E disseram: olha, não dificulte, não ache que isso é tão difícil, ele está pedindo uma coisa tão simples, você vai se banhar, obedeça a palavra do profeta, o homem de Deus. E ele mergulhou 7 vezes nestas águas do Rio Jordão, ele que estava achando que as águas, e ele realmente tinha conhecimento disso, porque a água não é uma água límpida. Ele banhou-se a primeira, a segunda, na 7ª vez, quando ele levantou-se, ele era leproso, sua pele estava limpa como a pele de uma criança. Não são as águas que não foram as águas que realizou o milagre em Naamã, mas a obediência dele à palavra ao homem de Deus. Como Jesus, quando aqui esteve, ao ser batizado, veio uma voz do céu, como disse a guia. Pela primeira vez, a Trindade estava ali presente. O Pai disse para João Batista, que estava batizando Jesus naquela ocasião, né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, naquela ocasião, Jesus estava sendo batizado, o verbo que se fez carne, a palavra, para nós obedecermos. E a ordem de Jesus foi esta: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, como nós temos feito através do programa Opção para a Vida diariamente, de segunda a sextas-feiras, tanto na TV Borborema, como na TV Massa, TV a cabo, como também no YouTube agora. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, disse Jesus, né, será salvo.
e batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está na Escritura Sagrada. Então este lugar bastante belo, né? Bem arborizado, vocês viram aqui quantas árvores, né? Local aprazível realmente não foi exatamente aqui onde Jesus foi batizado, mas este é o local que foi escolhido para ser uma referência, um referencial às margens do Rio Jordão, onde evidentemente Jesus foi batizado. O importante não é a forma de batismo, se é por aspersão, se é por imersão, mas a pessoa realmente ter tido um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro que você, talvez, que me está assistindo agora, não tenha ainda tido. É uma oportunidade excelente que você está tendo de despertar para ter um encontro com Jesus e obter e tomar posse da certeza da vida eterna. Aí depois você decide se vai se batizar, né? Como dissemos a princípio, alguns irmãos que me acompanharam em outras excursões desejaram muito se batizar aqui, não porque aqui seja mais importante do que em qualquer outro lugar do mundo. Não se trata disso. Isso não é fanatismo, não é idolatria, é apenas uma maneira da pessoa também querer, né, ter o prazer de dizer: eu fui batizado nas águas do Rio Jordão. Já batizamos aqui vários irmãos e, porquanto, convido você, numa outra excursão, que desejar realizar a viagem dos seus sonhos, estar conosco aqui para fazer esta confissão de fé. Continue viajando conosco através destas imagens. Aqui nós temos uma placa que foi feita pelo João Paulo II em homenagem a Pedro. E a Igreja Católica considera que Pedro foi o primeiro Papa. Ora, se Pedro foi considerado o primeiro Papa, ele jamais poderia ser, porque ele era casado, conforme eu disse há poucos instantes. Pedro tinha uma sogra que adoeceu com febre e Jesus curou daquela febre. Então, hoje, a Igreja Católica construiu esse templo aqui, é um templo católico, né, da Igreja Católica, onde os fiéis vêm aqui para prestar culto a Deus, mas também reconhecendo que Pedro é um Papa, é um santo, é uma pessoa, conforme o dogma da Igreja Católica, de infalibilidade papal. Pedro, se você não sabia, foi aquele apóstolo que, se fosse realmente considerado pelas Escrituras Sagradas um homem que deveria ser
levado em consideração ser um dos apóstolos de Jesus, negou a Jesus por 3 vezes, imagine, né? E aí você hoje pode ter uma ideia do quanto se presta culto a Pedro como santo, né, da Igreja Católica, como Papa, sem que este homem realmente tivesse a dignidade, porque negou a Jesus, de ser considerado aquele que deveria ser tratado como o primeiro Papa. Daqui de cima nós ainda temos aqui algumas imagens ali embaixo, né, da cidade de Cafarnaum, onde na ocasião nós vemos aqui escombros, mais uma vez, né, das ruínas da cidade de Cafarnaum. Com essas imagens nós vamos agora visitar um outro sítio arqueológico. Espero que você tenha aproveitado bem essas imagens direto de Jerusalém, isto é, de Cafarnaum, Jerusalém. Ainda vamos chegar lá. Espero que Deus continue abençoando a você que está conosco através das imagens do programa Opção para a Vida. Quando nós afirmamos lá no templo, Igreja Católica, aquele texto que diz lá em Mateus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava dizendo que Pedro, considerado o primeiro Papa, inclusive que tem a chave dos céus, do reino de Deus, era realmente o que está escrito, que todos haveriam de confessá-lo e reconhecê-lo como santo. O que Jesus quis dizer ali é que sobre aquela declaração de Pedro, quando foi indagado por Jesus: que dizem os homens a meu respeito? Aí uns dizem que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Ao que Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: sobre esta tua declaração, sobre estas tuas palavras, sobre esse teu depoimento, sobre esse teu testemunho, eu edificarei a minha igreja. Pedro não é o primeiro Papa, conforme muitos creem, como afirmam, mas Jesus disse: sobre o teu depoimento, sobre as tuas palavras, sobre o teu testemunho, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi isso que Jesus falou. Mas aí vocês podem ver aqui, na imagem desta estátua que foi, esta imagem que foi edificada aqui em homenagem a Pedro, o que eles afirmam, né? Que Pedro, em Mateus 16:18, é a pedra fundamental da igreja. Não é Pedro. O próprio Pedro, escrevendo na sua segunda carta, ele afirma que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina, pedra angular. E não Pedro, como muitos defendem, como muitos acreditam, conforme vemos aqui essa homenagem que foi feita, o templo que foi edificado. Há pouco eu entrei lá para mostrar para vocês, dentro da cidade de Cafarnaum, e o templo está edificado em cima da casa da sogra de Pedro. Espero que você tenha ficado com essas imagens e continue viajando conosco através do programa Opção para a Vida. Estamos aqui registrando o Mar da Galileia, à nossa esquerda, lugar este em que, para você que não sabia, o Mar da Galileia tem uma extensão de 24 quilômetros por 12 quilômetros de largura. Ao redor de toda essa região do Mar da Galileia estão 10 cidades denominadas Decápolis. E, inclusive, Cafarnaum é uma dessas cidades. A cidade de Gadara, que está do outro lado da extremidade do Mar da Galileia. Alguém não sabe por que chama-se mar. Não é que aqui seja um mar comparado a algum oceano, mas é mar porque é um grande lago. E foi aqui nessa região do Mar da Galileia onde Jesus realizou os maiores milagres e proezas. Foi aqui no Mar da Galileia que Jesus andou por sobre as águas. Foi aqui no Mar da Galileia que Jesus, às margens, no Monte das Bem-aventuranças, ele realizou o sermão, denominado Sermão da Montanha. Foi aqui também no Mar da Galileia que Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar mais de 5.000 homens, afora mulheres e crianças. Enfim, foram muitos os milagres. E todas as cidades que estão ao redor do Mar da Galileia são denominadas Decápolis, porque são 10 cidades por onde Jesus realizou grandes proezas, grandes maravilhas. Portanto, está aqui o registro do
que é o Mar da Galileia. Inclusive está ventando muito forte e isso nos lembra aquele episódio quando Jesus esteve aqui no mar navegando e de repente veio uma tempestade, Jesus acalmou a tempestade, os apóstolos pensavam que todos iam só sobrar, que iam morrer afogados. Pedro teve a ousadia, o chamado apóstolo Pedro, de dizer: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até onde tu estás. Jesus permitiu. Enquanto Pedro andava olhando, seus olhos fitos em Jesus, ele caminhou sobre estas águas. Mas tão logo ele começou a ver que aquilo era algo sobrenatural, transcendental, ele tirou a vista de Jesus e olhou para as águas do mar agitado. E aí ele afundou. E para que ele não morresse afogado, e era pescador, não era marinheiro de primeira viagem, ele disse: Senhor, socorre-me. Jesus, estendendo a mão, disse: por que duvidaste, homem de pouca fé? Foi este Pedro também que negou a Jesus 3 vezes e que hoje é ovacionado como sendo o primeiro Papa. Fique, portanto, com essas imagens e espero que você continue viajando conosco através da nossa excursão do programa Opção para a Vida. Agora, imaginem vocês, foi por cima dessas águas que Jesus andou e caminhou depois deles serem ameaçados de serem todos mortos por afogamento. Nesse mar da Galileia, Jesus realizou muitos milagres, inclusive falando à própria natureza: acalma-te vento, acalma-te tempestade. Então, na nossa vida, muitas vezes, a tempestade e a maremotos, tufões, que roubam a nossa paz. E nós ficamos muitas vezes aflitos, angustiados, perturbados, mas Jesus está dizendo a mim e a você nessa manhã: acalma-te, eu tenho poder e autoridade sobre o mar, sobre as ondas, sobre o mar encapelado. Acalma-te. Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje na sua vida, na sua família? Jesus pode lhe dar paz. E os apóstolos então disseram: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Ele é aquele que disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, que você possa confiar que Jesus vai acalmar a tempestade, os ventos contrários na sua vida e na sua família. Eu gostaria nesse instante de fazer uma oração por você que está conosco. Pai, eu quero te agradecer, porque em meio às tempestades, em meio às turbulências, em meio ao mar agitado, muitas vezes as ondas encapeladas do mar agitado querem roubar a nossa paz, querem muitas vezes deixar-nos atormentados, angustiados, aflitos, abatidos, depressivos, mas o Senhor está dizendo nessa oportunidade: acalma-te. Ele é o príncipe da paz, é Ele que pode acalmar, é Ele que faz com que os ventos possam deixar de açoitar a sua vida e roubar a sua paz. Ele é o único e é o príncipe da paz que pode realmente lhe dar paz em meio às tempestades, em meio ao mar agitado e encapelado. Portanto, ouve a nossa oração, ó Pai. Vá ao encontro de cada família agora, nesse exato momento. E assim como acalmaste as ondas do mar agitado, acalmando aquela tempestade, acalma a tempestade de muitas famílias agora que estão ligadas conosco. Essa é a oração a qual nós te fazemos, direto do mar da Galileia. Este mar que naqueles dias estava agitado, ameaçando de levar o barquinho ao naufrágio. Mas o Senhor acalmou a tempestade. Acalma agora, Senhor, a tempestade dos lares, das famílias e dos corações. Essa é a oração a qual nós a fazemos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, nobre telespectador, internauta da TV Master, TV a cabo Canal 20, Opção para a Vida, trazendo essas imagens emocionantes, direto do mar da Galileia. É muita emoção e eu acredito que você que está viajando conosco, que está acompanhando toda essa nossa excursão, deve estar sentindo aquele desejo também de participar de uma destas excursões. Se Deus assim nos permitir, para o ano estaremos trazendo a nossa programação para mais uma excursão à terra de Israel. Mas
Antes de encerrarmos o nosso programa, eu quero convidar você que reside em Campina Grande e desejar fazermos uma visita à Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos a Escola Bíblica Dominical pela manhã às 9 horas. Temos culto divino de adoração às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pelas famílias. Vem orar com a sua família. E às quintas-feiras temos culto de doutrina, estudo bíblico da palavra de Deus. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Portanto, Deus abençoe a todos. Desejamos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.